O tema do vídeo de hoje, o tema geral do vídeo de hoje é economia, mas o tema específico, a playlist que eu estou construindo aos poucos aqui no canal, a playlist de hoje, a continuação, é História do Pensamento Econômico, a playlist baseada neste livro aqui, ó, História do Pensamento Econômico, uma introdução, né, um livro bem pequenininho, é uma introdução mesmo, do Hunt. Beleza? É um livro mais antigo, mas esse autor é bem consultado em economia, então, como introdução eu estou achando muito bom. Apesar de eu não concordar com o viés dele, que eu percebo que é um viés marxista, ou tende a isso, então a forma como ele coloca aqui, eu não concordo. Eu disse que eu acho bom por conta da maneira introdutória, né? Mas quem estiver lendo tem que estar ciente de que tem esse viés, né? É interessante porque num próximo livro, quando eu terminar, que esse aqui eu já estou quase na metade, né? Então, quando eu terminar, eu vou pegar um livro menos ideológico e para poder conseguir fazer essa comparação também. Isso vai ser bem interessante. Eu estou no capítulo 4. O capítulo 4 ele trata assim, ó, trata do quê? O liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial. Então eu já gravei alguns vídeos sobre esse capítulo, beleza? E aí tem uma parte que ele diz assim, ó, a consagração do liberalismo clássico, e nisso, da consagração do liberalismo clássico, ele traz um texto grande até sobre o credo psicológico do liberalismo clássico, ou seja, a crença psicológica, e também um credo econômico, ou seja, a crença econômica do liberalismo clássico industrial, né? E aí já gravei diversos vídeos sobre o credo psicológico, e o credo psicológico, ou seja, a crença psicológica dos pensadores do liberalismo clássico baseava-se em 4 pressupostos sobre a natureza humana. Todo homem, diziam eles, é egoísta, é frio, é calculista e essencialmente inerte. E eu gravei um vídeo específico para eu poder tentar entender melhor, porque da mesma forma como eu estou gravando o vídeo aqui para compartilhar o conhecimento com você que está assistindo o vídeo, também estou gravando para que eu possa absorver também esse conteúdo e aprender um pouco melhor. Uma vez que você, quando tenta ensinar ou passar alguma coisa a alguém, você também aprende. Então, todo homem, diziam eles, é egoísta. E aqui, este egoísta, como eu já gravei um vídeo para cada um deles, talvez eu consiga lembrar. Ou melhor, até digo que você assista esse vídeo para entender um pouco mais, né? Egoísta no sentido de que o homem, ele busca, eles estão tentando explicar que é a natureza humana, certo? Então, é a crença psicológica do liberalismo clássico. Egoísta no sentido de que se busca o prazer e evitador, basicamente isso. Frio e calculista tem a ver, que é a segunda característica, tem a ver com a racionalidade, o ser humano racional, né? Frio e calculista, essencialmente inerte, tem relação com a ideia de que é preciso um estímulo externo para que o homem se movimente. Então, esta é a ideia geral de essencialmente inerte. E aí ele cita o trabalho e tudo mais, a questão o risco de faltar as necessidades, de não conseguir suprir as necessidades básicas fisiológicas mesmo, por exemplo, a fome. Então, esse é um exemplo, né? Nesse caso, essencialmente inerte quer dizer isso, tem que existir um estímulo externo para que ele se movimente. Lembrando, são 4 pressupostos sobre a natureza humana que o liberalismo clássico, seus teóricos, segundo esse autor aqui deste livro, afirma, né, que eles defendiam. Então, ser egoísta, frio e calculista, essencialmente inerte e atomista, que tem relação com a questão do indivíduo, o foco no indivíduo e não no coletivo. Beleza? Então, eu fiz um breve resumo aqui de todos os vídeos que já gravei sobre esses 4 pressupostos, e hoje eu quero começar o credo econômico, ou seja, a crença econômica, porque o credo psicológico eu já finalizei e até pensei em fazer um vídeo resumo de todos eles, mas nesses primeiros minutos aqui eu já acho que já dá para começar. O credo econômico já fica satisfatório, né? O credo econômico é um texto bastante grande, então eu terei que dividir ele em partes também. Apenas vou começar. Eu não li esse texto, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui. O que eu estiver fazendo a leitura também é inédito para mim, porque eu realmente não fiz a leitura. Eu gosto até de deixar para fazer isso na hora que eu estou gravando aqui no canal. Acho que eu vou ler o primeiro parágrafo só apenas e talvez o segundo, dependendo do tamanho do vídeo. Vamos lá. A crença econômica, então, do liberalismo clássico. Algumas explicações são indispensáveis para que se possa compreender por que os liberais clássicos consideravam a sociedade tão útil. Falavam, por exemplo, do, entre aspas, espírito gregário do homem, fecha aspas, da necessidade de segurança coletiva e das vantagens econômicas da distribuição do trabalho. Nada disso seria possível se os homens não estivessem organizados em sociedade. A questão da divisão do trabalho constituía o alicerce fundamental da doutrina econômica do liberalismo clássico. Então, aqui eu vou repetir isso aqui porque me parece muito fundamental. A questão da divisão do trabalho
constituía o alicerce fundamental da doutrina econômica do liberalismo clássico, cuja importância era crucial na medida em que o pensamento liberal clássico apoiava-se em duas suposições aparentemente conflitantes. São duas suposições. Deixa eu ver se eu menciono. Tá. Por um lado, a suposição de que o egoísmo é inato no homem, ou seja, o egoísmo aqui, para nós entendermos, relembrarmos, significa evitar a dor e buscar o prazer. Por um lado, a suposição de que o egoísmo é inato no homem levou Hobbes a afirmar que, na ausência de mecanismos coercitivos, as motivações egoístas do homem conduziriam a um, abre aspas, estado natural, fecha aspas, de guerra, em que os homens viveriam se digladiando entre si. No estado de natureza, segundo Hobbes, a vida do homem era, abre aspas, solitária, pobre, torpe, bestial e curta, fecha aspas. A única forma de escapar ao combate permanente, selvagem e brutal teria sido a instauração de alguma fonte de poder absoluto, um governo central ao qual todo homem se submeteria em troca de proteção contra a ameaça representada pelos outros homens. Então esta é a primeira suposição do pensamento liberal, né? Quanto a duas suposições aparentemente conflitantes. Tá, vou repetir só essa última parte que eu também preciso entender melhor, né? A questão da divisão de trabalho constitui um alicerce fundamental da doutrina econômica do liberalismo clássico, cuja importância era crucial na medida em que o pensamento liberal clássico apoiava-se em duas suposições aparentemente conflitantes. Então tem essa primeira suposição, né? Da questão do egoísmo. Por outro lado, um dos princípios fundamentais do liberalismo clássico era de que os homens, sobretudo os homens de negócio, deveriam dispor de liberdade para dar vazão a seus impulsos egoístas, o que implicava a supressão de mecanismos de controle de coerção de impostos. Então essa ideia de supressão mesmo dos impostos já começa aqui. O foco na liberdade, né? A supressão de mecanismos do controle de coerção de impostos pela sociedade, exceto os dispensáveis. Esta contradição aparente foi resolvida pela doutrina econômica liberal. Sem negar a existência da competição e da rivalidade motivada pelo egoísmo irrestrito dos homens em uma economia de mercado, os economistas liberais afirmavam que essas relações de competição eram benéficas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Então a competição, segundo os liberais, é benéfica tanto socialmente como para o indivíduo. Essa visão foi enunciada na maior e mais profunda realização intelectual do liberalismo clássico, a obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, publicada em 1776. Bom, então aqui, neste livro, ao longo dele, uma das primeiras vezes, se não for a primeira, mas uma das poucas vezes até este momento, acredito que daqui para frente nós vamos ter muito mais citações sobre essas obras, né, do liberalismo, surge a citação de Adam Smith como o maior representante do liberalismo clássico, com a sua obra A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776. No próximo vídeo eu vou revisar esse início de introdução ao credo econômico, tá? Porque no início aqui ele ainda está buscando os conceitos que eu já apresentei no credo psicológico, principalmente com relação ao egoísmo, no sentido de que ele evita a dor e busca o prazer. E aí ele tenta argumentar de uma maneira que vai valer a pena eu gravar um vídeo específico sobre esses dois primeiros parágrafos para a gente poder entender melhor. Porque no próximo parágrafo ele já começa a fazer comentários sobre o Adam Smith em si. Beleza? Então eu fico por aqui no vídeo, fiz uma pequena revisão no começo dele sobre o credo psicológico, que são os 4 pressupostos, a questão sobre a natureza humana, né, para os liberais clássicos, que são egoístas, frio e calculistas, essencialmente inerte e atomista, ou seja, buscam o prazer e evitam a dor, são racionais, precisam de motivação externa, isso de acordo veja bem, não são os liberais clássicos, eles estão falando sobre a natureza humana como um todo. Os seres humanos são egoístas, buscam o prazer e evitam a dor, são racionais, precisam de impulso externo para se movimentar e são essencialmente individuais. Beleza? Então eu fico por aqui, esse vídeo já está longo demais e no próximo eu repetirei esses 2 primeiros parágrafos sobre o credo econômico, tentando entender melhor essa questão, por que eles são contraditórios. Valeu, assiste aqui este último vídeo onde eu tratei sobre ainda o credo psicológico.